oficialmente para todo mundo. Então, hoje é o nosso encontro científico, que é essa atividade do IEP, que faz parte do departamento científico, que é coordenado por mim e pela Rochelle Lamas. A gente tem como nossa consultora Elizabeth Cimente, e essa atividade ocorre uma vez por mês. A gente sempre está tentando buscar trazer algum assunto atual, assim, que esteja na cultura e tentar ir relacionando com a psicanálise, né? Então, o nosso tema de hoje é democracia e psicanálise, construindo enlaces. Eu vou ler brevemente o nosso texto da atividade. Então, faltando cerca de um ano para as próximas eleições, o Encontro Científico de Novembro propõe pensar enlaces entre psicanálise e democracia. A psicanálise só pode ser praticada em ambientes democráticos e, portanto, está intimamente articulada com a cultura e com os direitos humanos fundamentais. Ambas tratam os conflitos a partir da palavra e do respeito às falas singulares. Mas lembrando o mal-estar na cultura, já dizia Freud que a relação com o outro talvez seja um dos obstáculos mais difíceis de enfrentar. O que a psicanálise tem a ver com isso? Que relações é possível estabelecermos entre psicanálise e democracia e psicanálise e política? Como instituição de psicoterapia de orientação psicanalítica, temos o compromisso de abrir espaços para pensarmos as questões que concernem ao nosso tempo, assim como na implicação com a polis e com a cultura. Então, no nosso evento de hoje, para nos auxiliar neste exercício, a gente está contando, então, com a presença da Anne Stimmer, psicóloga, psicoterapeuta de orientação psicanalítica, diretora e docente do IPSI de Novo Hamburgo, docente e supervisora aqui do IEP, organizadora e autora, entre outros, de Infidelidades Cotidianas. E também a gente está contando, então, com a presença do Edson de Souza, psicanalista, membro da POA, com doutorado e pós-doutorado na Universidade de Paris 7, e autor, entre outros, de Uma Invenção da Utopia. Eu vou falar um pouco, antes de passar a palavra para a Anne, que vai iniciar, como é que a gente organizou o evento de hoje. Então, a gente combinou que cada convidado vai ter mais ou menos 25 minutos, depois a gente abre, então, 30 minutos para discussão, e aí vocês podem se inscrever no chat, que, enfim, no final eu vou chamando, então, quem quiser contribuir. E, como eu estava dizendo antes, no início, a gente tem o privilégio, então, de contar com 2 autores, e a gente reservou uns 10 minutos finais, então, tanto para a Anne poder falar do último livro dela, e o Edson falar, então, do livro que vai, enfim, que ele está lançando justamente amanhã, né? Então, é isso, vou passar a palavra para a ti, Anne. Então tá, então boa tarde a todos e todas. Eu vou ler, porque eu, na verdade, fiquei super empolgada com o tema e escrevi um monte, tive que cortar um monte, então tomara que dê tempo para eu falar tudo que eu quero, então eu vou ter que ler, tá? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da diretoria científica, das queridas Ana Lúcia e Rochelle, dizer da minha honra de estar participando desse debate, e poder trazer as minhas inquietações a respeito deste tema em relação ao momento que estamos vivendo no mundo e principalmente no nosso país. Eu fui buscar alguns textos que escrevi durante alguns anos, aí vejo que esse assunto está há alguns anos permeando em eventos e jornadas, tanto aqui no IEP como fora. Então, eu fiz um recorrido desse material e talvez hoje eu vá repetir alguns textos, quais pesquisei e utilizei em outros momentos. Eu lembro que em 2017 nós falamos sobre indiferença e a intolerância, depois de manifestações de um grupo de extrema-direita que se assumia nazista e era contra negros, imigrantes, gays e judeus nos Estados Unidos, na cidade de Charlottesville. Naquela ocasião, parecia que o problema estava longe, mas na mesma semana havia ocorrido a manifestação do MBL aqui no Brasil, que fechou uma exposição de arte de Santander. Eu penso que, embora discutíssemos o tema, não demos a devida importância, ou como vou tentar explicar mais adiante, essas ideias se tornam um resto sem valor e tendem a fazer parte de um cartucho fanático, como denomina Dario Sorsenei, e depois o Leandro Stitzman vai desenvolver mais isso. Quando a Ana me contatou, eu disse da ideia de poder falar de como a psicanálise poderia implicar-se com a democracia, a importância de se discutir a política e poder caracterizar o que é posicionar-se politicamente,
Não poucas vezes eu escutei colegas dizendo: eu não discuto política, ou estamos vivendo uma polarização, eu não estou nem de um lado nem de outro. Mas eu me pergunto, e também a vocês, nós, como profissionais que exercemos a psicanálise, sendo seres políticos, teremos o direito de nos calar? Ou, por outro lado, não teríamos o dever de nos posicionar? E como as instituições da qual fazemos parte estão se manifestando? Será que não estamos levando ao extremo a regra técnica da neutralidade? A partir do que conversei com a Ana, então, eu organizei a minha fala, em primeiro lugar, enfocando bem básico, assim, a definição de democracia, em contraponto a ideias de quando é que as democracias começam a falhar ou morrer. Em um segundo momento, então, aborda a questão do ser político, distinguindo de fazer política ou politicagem. Em um terceiro momento, a partir de autores da psicanálise, eu lanço ideias para tentar compreender as mentes não democráticas e refletir quando o estado mental democrático começa a falhar, reverberando nos grupos e transformando-se em fanatismo. Então, começamos, então, pela definição da democracia. Existem várias definições, mas a igualdade, a liberdade, o Estado de Direito foram identificadas como características importantes desde os tempos antigos. Esses princípios são refletidos quando todos os cidadãos elegíveis são iguais perante a lei e têm igual acesso aos processos legislativos. E uma democracia representativa, como é a democracia no Brasil, cada voto tem o mesmo peso, além da liberdade de seus cidadãos elegíveis ser protegida por direitos legitimados e que são tipicamente protegidos por uma Constituição. Para Marilena Chaui, dizemos que uma sociedade é democrática quando, além das eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo que é condição do próprio projeto político, ou seja, quando institui direitos. Então, a democracia no Brasil ela é representativa e, apesar de haverem benefícios para esse tipo de regime democrático, como a participação de todos, existe, em contraponto, as brechas para que os representantes eleitos pelo povo não atuem em prol de seus eleitores, mas em benefício próprio. Então, nós temos, como país, uma história democrática muito curta. Ela surgiu inicialmente no governo de Getúlio Vargas, entre os anos 34 e 37. Em 45, houve nova tentativa de retomada do processo democrático, que durou até 64. A partir de então, os militares deram o golpe, tomaram o poder, instituindo a ditadura militar, que vigorou até a década de 80. E aqui é muito importante a gente ressaltar, porque às vezes parece que existe uma dúvida, que democracia e ditadura são formas opostas de governo. No Brasil, tínhamos eleições indiretas ocorridas por um colégio eleitoral na época da ditadura. E a nossa última eleição indireta foi Tancredo Neves, em 85. Após esse período, em 85, surgiu o que hoje a gente conhece como a democracia no Brasil. Em 88, foi promulgada a Constituição Federal, em vigor até os dias de hoje. E ela é o maior símbolo da breve história democrática do Brasil, garantindo direitos de cidadania e a busca por igualdade e justiça social. Então, entender o processo político e de organização da nossa sociedade é fundamental para saber exatamente de que forma o governo pode ser cobrado e como podemos colaborar para alcançar o objetivo de melhoria de qualidade de vida para todos. Quando observamos a história do Brasil, a gente consegue perceber que a democracia ela é muito frágil e pouco consolidada no nosso país. Por isso, garantir o seu exercício é a melhor maneira de buscar um futuro melhor para a nossa sociedade. Noam Chomsky é um linguista, filósofo, sociólogo. Numa aula do Instituto Conhecimento Liberta, agora de 21, ele comenta que a humanidade já teve desafios terríveis, como o nazismo e o fascismo. Considera que os anos 30 foram momentos terríveis, mas naquela época havia uma esperança, porque haviam duas escolhas, entre o fascismo e a social-democracia. Ele adverte que hoje estamos em um período mais assustador, em que a sobrevivência literalmente está em jogo. No livro Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt falam dos riscos enfrentados pelas democracias tradicionais, principalmente a norte-americana. Chomsky refere que alguns historiadores que estudam o fascismo comparam a invasão do Capitólio em Washington, em janeiro deste ano, com a tentativa falhada de golpe do Estado de Hitler e do Partido Nazista, denominado Putsch de Munique em 23. Naquele momento, essa tentativa ela foi pouco valorizada.
e considerada sem importância, mas depois se viu as consequências porque o mundo caiu anos após. Também não podemos deixar de correlacionar a ameaça de golpe, que tomou grande proporção no 7 de setembro deste ano no Brasil e depois foi abafada, com direito à retratação. Chomsky lembra que o golpe militar de 64 aqui no Brasil foi apagado da memória da maioria da população e hoje em dia é valorizado pelo atual presidente como um grande período da história, considerando ainda que os militares brasileiros foram brandos e deveriam ter sido mais ousados comparados com a Argentina, onde assassinaram 30 mil pessoas. Esse apagamento da história e da memória também pode ser considerado como um resto sem valor, também nas palavras de Stitzman, que depois eu tento explicar. Levitsky e Ziblatt fazem referência a diversos contextos de declínio democrático no mundo e afirmam que as democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, presidentes ou primeiro-ministros que subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Acho que vale aqui dar o exemplo rapidamente que é citado pelos autores de Hugo Chávez, que ele se elegeu democraticamente, lançando uma prometida revolução. No decorrer do mandato, o chavismo foi se tornando um regime autocrático com verniz democrático. O populismo de Chávez desencadeou a oposição, ele foi derrubado pelos militares em 2003 por um breve período. Como o golpe falhou, foi permitido reivindicar uma legitimidade, aí se deu um passo largo rumo ao autoritarismo. Desde 2003, o apoio público ficou enfraquecido e ele postergou um referendo, liderado pela oposição, que o destituiria. E o petróleo em alta favoreceu que ele ganhasse as eleições de novo. Em 2004, o governo fez uma lista negra dos que haviam assinado a petição para o referendo e aparelhou a Suprema Corte, alterando a Constituição, mas a sua eleição esmagadora em 2006 permitiu que ele se mantivesse ainda o verniz democrático. O regime chavista se tornou mais repressivo, fechou uma emissora de TV, prendendo exilados políticos, juízes e figuras da mídia oposicionista com acusações dúbias e eliminando limites aos mandatos presidenciais para que Chávez pudesse ficar indefinidamente no poder. O chavismo controlava grande parte da mídia também. Só em 17 que a Venezuela foi reconhecida como uma autocracia. Os Ziblatt e Levitsky, eles concluem que é desta maneira que as democracias morrem agora. O retrocesso democrático começa nas urnas hoje. Autocratas eleitos mantêm uma fachada de democracia enquanto corroem a sua essência. E aqueles que denunciam os abusos do governo podem ser descartados como exagerados ou falsos alarmistas. Neste sentido, eu acrescento que essas ideias consideradas alarmistas também podem configurar um resto sem valor. Depois eu explico. Desta maneira, a erosão da democracia para muitos quase imperceptível. Os autores ainda afirmam que a polarização é capaz de matar as democracias e citam 4 sinais de comportamento autoritário: rejeição das regras democráticas do jogo, negação da legitimidade dos oponentes políticos, tolerância ao encorajamento à violência e propensão a restringir liberdade de civis, de oponentes, inclusive a mídia. Então, eu questiono, psicanálise poderá se furtar de se posicionar quando percebemos que a democracia está sendo ameaçada? Com a adoção de uma postura autoritária, podemos ver ruir à frente dos nossos olhos o Estado democrático de direito, que tem por base defender os princípios da dignidade humana. Assistimos há pouco tempo à CPI, que investigou crimes contra a dignidade humana, e vimos vários senadores, representantes dos partidos de direita, esquerda, centro, discutindo sadiamente questões em que o Estado de Direito poderia estar sendo violado. Se a democracia está em vigor, essas discussões fazem parte do jogo. Aí, neste sentido, podemos pensar que uma pessoa pode se posicionar, sim, a favor de um lado ou de outro, pensando na ideologia que rege os partidos de direita, esquerda, centro. Agora, procurando uma distinção entre política, ser político ou fazer política, né? Como Aristóteles já dizia, o ser humano é um animal político. As pessoas, no jargão comum, costumam confundir a política com corrupção, mas suas mais variadas formas, ou seja, fazer politicagem. Conforme o professor Leonardo Sampaio, política é uma ciência, é arte, é o meio de se fazer o bem comum, de cuidar de promover a felicidade humana. Ser político, na essência da palavra, é fazer valer os direitos dos cidadãos, cidadãs,
e o dever do Estado, conforme prevê a legislação e a Constituição. E ter a capacidade de envolver a sociedade, envolver-se na defesa intransigente da justiça, da equidade, da fraternidade, ou seja, viver a construção de um mundo melhor. Acrescento que nos dias de hoje, alguns exemplos de ser político é brigar pela vacina, tomar vacina, usar máscara, reciclar o lixo, fazer o teste da pegada ecológica e ver quantas terras cada um precisa para dar conta do seu consumo. É respeitar as pessoas igualmente. Estes, dentre outros exemplos, nos tornam seres que exercem a política. Agora, tentando ampliar e integrar essas ideias, trazendo o foco para nos aproximarmos da psicanálise. Em um texto que está na revista do IEP de 2017, em que abordava os preconceitos, eu utilizei a definição de democracia para Winnicott. Em seu texto, algumas considerações sobre o significado da palavra democracia, Winnicott refere que a sociedade democrática é uma sociedade madura, isto é, possui uma capacidade que vem de par com a atualidade da maturidade individual que caracteriza seus membros sadios. A democracia é definida aqui, portanto, como a sociedade bem ajustada a seus membros individuais sadios. Winnicott aborda o modo como as pessoas empregam e o uso que fazem do termo democracia e que a maturidade ou maturidade relativa dos membros vai definir o quão democrática e madura uma sociedade poderá ser. Postula que para estudar o desenvolvimento emocional de uma sociedade deve ser acompanhado de perto o estudo dos indivíduos dessa sociedade. E a democracia é uma conquista de uma sociedade limitada, sendo que nessa sociedade haveria uma proporção suficiente de indivíduos que atingiu um grau suficiente de maturidade emocional para que exista uma tendência inata à criação, à recriação e à conservação da estrutura democrática. Já Bolas, no seu texto Estado de Mente Fascista, discorre sobre uma organização parlamentar dentro da mente. Ele diz: o sujeito é composto de várias partes do self. Essas partes correspondem ao funcionamento corrente da mente e aos diversos selves e objetos representados no mundo interno. É quase como uma organização parlamentar na qual os instintos, lembranças, necessidades, ansiedades e respostas aos objetos buscam representação na psique para o seu processo mental. Quando, sob pressão de um impulso especialmente intenso, como a cobiça, uma força, como inveja, ou ansiedade, como medo de mutilação, esse mundo interior pode realmente perder sua função parlamentar e evoluir para uma ordem interna menos representativa, especialmente se as partes diferentes do self são projetadas para outros objetos, deixando a mente despojada de seus componentes representativos. No texto de 2017, eu propus pensar que o preconceito seria o negativo da empatia, uma característica, então, de um estado de mente fascista, não democrático, que se apropria inicialmente da mente do indivíduo, mobilizado por sentimentos destrutivos, que sejam inveja, cobiça, temor à castração. Então, impediria a capacidade de pensar e revela, então, a maturidade emocional que fala o Winnicott. Pode ampliar-se para toda uma sociedade e vai ter origem, como diz Freud, nas identificações primitivas. O preconceito, a meu ver, surgiria quando falha a empatia, e evidenciando-se, então, que o Winnicott refere ser uma das grandes dificuldades humanas, ou seja, tolerar tudo o que encontramos na nossa realidade interior. Para ele, um dos grandes desafios da humanidade seria estabelecer relações em que houvessem conformidade entre as realidades pessoais internas e as realidades exteriores. Podemos aqui entrar no território, então, dos indivíduos que não teriam condições de exercer a democracia e fatos ou vivências que não adquirem o status simbólico mantêm sua capacidade de proliferação como um câncer, e desta maneira atingem mentes propensas que funcionam como esponjas. Marion Minerbo, que está agora na Sociedade Brasileira falando, estou aqui, ela está falando nesse momento lá, ela nos fala da miséria simbólica, que tem consequências tanto no plano individual como social. Para ela, a miséria simbólica é a condição de crise das representações que torna difícil pensar o mundo e a nós mesmos, seja na dimensão individual ou na social. Falta matéria-prima para realizarmos o trabalho psíquico de transformar as forças psíquicas, pulsões, em sentido. Tal condição está ligada à crise das instituições que caracteriza a pós-modernidade, ela diz.
ela fala que as instituições da modernidade se tornaram muito rígidas por pautarem o certo e o errado, não abarcando as diferentes formas de subjetividades, excluindo quem não se encaixava nos valores considerados universais. E, num momento pendular, se passou de um extremo a outro. Assim, ideias libertárias e progressistas são transformadas em ideologia a ponto de atacar qualquer posição diversa como autoritária. A consequência disso é que o conceito de verdade começa a perder o sentido e visto como ultrapassado, já que não há verdades universais nesse ponto de vista. Para Minerva, o que passa a valer é o que eu sinto que é verdade, abrindo-se desta maneira o espaço para a pós-verdade, negacionismo e fake news. As opiniões não podem ser contestadas em nome da liberdade de expressão. A autora traz algumas defesas que são mobilizadas pelo sujeito psíquico para dar conta desta angústia, como a polarização e o conservadorismo. Assim, de acordo com a lógica esquizoparanoide, o mundo acaba por ser dividido em bom e mal, então cria-se um inimigo que deverá ser combatido, seja a China, a vacina, enfim. Como referi antes, Noam Chomsky nos fala que nos anos 30 houve uma desvalorização da tentativa de golpe de Hitler que acabou se concretizando com o nascimento do nazismo. As ideias do nazismo e fascismo ainda continuam a ser propagadas porque encontram terreno fértil em algumas mentes. Podemos seguir elencando a eugenia, negacionismo, genocídios, diversos tipos de preconceitos e a própria ditadura como ideias que poderiam ser denominadas, de acordo com Stitzman, de ideia máxima. Para nos aproximar do Brasil, a ditadura, por exemplo, não foi exaustivamente elaborada e não foram realizados momentos de reparação de suas vítimas. Pelo contrário, tenta-se forjar a ideia de que as pessoas que lutaram contra a ditadura merecem morrer. Então, as vivências da ditadura, ao não serem reparadas, elaboradas, impedidas de se tornar simbólicas, ficam também como um resto sem valor, assim como as ideias do nazismo e fascismo, sem abstração e, portanto, ideias aglomeradas, como diria o Stitzman. Essa aglomeração de restos sem valor é a matriz estéril de onde se origina a ideia máxima. Essas ideias se encapsulam e tornam-se cartuchos fanáticos que passam através dos tempos e encontram espelhamento na sociedade e nos indivíduos. O Leandro Stitzman, ele fala dos elementos gama, sigma. Então, eu tirei um pouco isso para tentar explicar para vocês como é que ele fala. Então, são várias ideias que ficam como restos sem valor, circulando, se tornam ideias máximas e ficam dentro de um cartucho fanático que passa de tempos em tempos e em alguns momentos elas encontram força, porque passam de mente a mente. Stitzman nos fala da transformação através da qual se forma um novo resto sem valor e se libera novamente uma partícula, sendo que outra fica encerrada no cartucho fanático. E esse último passo é decisivo para a continuação e propagação fanática. O ciclo volta a começar da maneira de uma metástase mental que prolifera mais além dos limites impostos pela localização ou latitude. Então, Sori Sené, da onde ele tira a questão do fanatismo, a ideia do fanatismo, listam as características da personalidade que estariam sujeitas a este espelhamento. A contaminação embriônica... Oi? Mais 5 minutos, tá? Tem 5. Tá, vamos lá, vou ver o que eu consigo. Contaminação embriônica no útero materno, contaminação viral de pessoa a pessoa, como fake news, por exemplo, um fracasso em expandir o núcleo psicótico, que seria a expansão mental, né, a possibilidade de transitar entre a parte psicótica e não psicótica, e também por exposição reiterada de enunciados falsos. Podemos entender, a partir desse prisma, ou da ideia máxima, a proliferação de fake news, por exemplo, que seriam compostas de restos sem valor, que ficaram sem dimensão simbólica, em que encontram mentes propensas para propagá-las. Sem esquecer que nessa dimensão, que eu denominaria dimensão negativa da mente, a discussão é estéril, porque com um negacionista, por exemplo, não existe diálogo. Por isso que questiono quando se fala que existem dois lados, pois a tolerância para este tipo de discussão seria termos um congresso com um geógrafo e um terraplanista, como sugere a Minerva. O que quero dizer com isso é que nessa discussão existe apenas o lado da ciência para a psicanálise.
Para Stitzman, a dimensão infecciosa das ideias fanáticas em sociedades, comunidades ou grupos foi sempre um mistério pouco esclarecido pelas ciências sociais. Pode ser esta uma boa teoria para explorar o alto impacto que as ideias nazistas tiveram no mundo ocidental e sua persistência até os tempos através dos tempos e latitudes. Quando esse tipo de fenômeno se produz no seio de uma personalidade, os efeitos são devastadores e esclerosantes. No outro artigo publicado na revista do IEP de 2020, o nosso grupo de estudos de Bion comenta o filme O Poço, que é uma metáfora das relações sociais numa sociedade que tem a fachada de democracia, mas que reflete as injustiças dessa mesma sociedade. Neste texto, enfocamos a questão ética, pois ao falarmos das realidades internas e externas, como nos refere o Winnicott, podemos fazer um paralelo com a teoria espectral de Bion, que concebe o elemento não saturado da preconcepção, os aspectos inatos da personalidade e o espectro narcisismo e socialismo como fatores que constituem um objeto psicanalítico, ou seja, o material de que tratamos em psicanálise, constituindo objeto complexo. O espectro narcisismo-socialismo representa um movimento contínuo, sendo que nos extremos não existe vida mental. As fechas duplas evidenciam a relação de movimento e cesura entre os polos. A hipocrisia, a indiferença, a crueldade e a violência seriam expressão do ódio negativo e se situam no polo narcísico do espectro, bem como a expressão do amor negativo seria o puritanismo e o moralismo. No extremo do polo socialista, teríamos como exemplo as ideias libertárias e progressistas transformadas em ideologia, como a Marion Minerva refere. Nesses polos em que não existe vida mental, as ideias aglomeradas são o material, a ideia máxima, que acabará se proliferando no fanatismo. Já estou quase terminando. Schuster e Trachtenberg, em seu livro As 7 Invejas Capitais, consideram a inveja contida na ameaça de futuro da humanidade e pode ser detectado em todo tipo de crescimento canceroso da cultura. O político invejoso perde a sua capacidade de seguir os objetivos da política e objetiva ações que vão desacreditar os projetos da sociedade. Assim, se torna um representante do mal com técnicas de corrupção a seu alcance. Acrescento aqui que quando um representante do país incita a violência, seus súditos, por identificação, se sentirão liberados e também como num processo imitativo de exercê-la. E tudo o que for contra isso será denominado mimimi, ou seja, transformado em resto sem valor. Schuster e Trachtenberg continuam referindo que devemos, como psicoterapeutas e psicanalistas, discutir sobre as consequências do mal e que temos muitas possibilidades, como o diálogo com outras disciplinas, e assim permitir que questões filosóficas se transformem em prática analítica. Eles salientam, como psicanalistas, temos que ter a capacidade de discriminar e não confundir opiniões fundamentalistas de nossos pacientes, como fatos, pois se tomarmos opiniões como fatos, estaremos condenados à onisciência e à onipotência. Para isso, acrescento, deveríamos estar cientes das nossas opiniões fundamentalistas, dos nossos preconceitos e da nossa estreiteza mental. Termino então. Volto a reiterar algo que escrevi para a mesa, Desconstruindo Muros da Jornada do IEP deste ano, outro artigo que deve estar na próxima revista. Venho fazendo um esforço para identificar e considerar o meu machismo, o meu racismo, os meus preconceitos em geral como estruturais. Ao meu ver, identificar essas estruturas que nos constituem é vital para que possamos ampliar o foco, nossa visão de como vivemos, como trabalhamos no nosso consultório, como lidamos com as realidades que aí estão e fazem parte da nossa história. É o primeiro passo para nos colocarmos como sujeitos dessa ação e, quem sabe, nos liberarmos da pretensa neutralidade que nos aprisiona e nos impede de tomar posições em defesa da vida. E aí, eu parafraseando a Joyce McDougall, gostaria de intitular esse trabalho como Em Defesa de um Certo Posicionamento. Obrigada. Ufa, ia correr para dar tempo. Obrigada, Anne. Obrigada por todo o teu investimento, assim, dar conta das questões que a gente propôs, né? Mas depois a gente conversa. Contigo, então, Edson. Então, vamos respirar, Anne. Fantástico, assim, a tua exposição, em muitos fios, e alguns a gente vai poder dialogar. Bom, então, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Ana Lúcia, a Rochelle, que coordenam a atividade, e ao IEP, por essa proposta
tão fundamental, tão pertinente e no momento certo, né? É um prazer retornar ao IEP, né? Já estive em outra atividade, né? Agora nesse formato online, mas, enfim, a gente sente a presença, né? Faz esse esforço, né? Que, através da nossa fala, se fazer presente. Eu vou compartilhar, eu organizei algumas imagens, tá? Para trazer também algumas ideias para a nossa discussão. Entrou aí a imagem? Sim, tudo certo. Muito bem. Eu dei como um subtítulo, né, a essa reflexão, então, democracia e psicanálise, o inconsciente utópico. Tá? Esse vai ser meu ponto de partida. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saíamos, de noite não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos. Mia Couto, em Terra Sonâmbula. Ninguém pode reproduzir em sua própria imaginação a dor alheia. Então, Teodoro Adorno, em Palavras e Sinais, modelos críticos. A minha pátria é a minha memória, né? O nosso grande Guimarães Rosa, né? Que, aliás, foi diplomata, né? Quando a diplomacia brasileira tinha Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto, entre outros, né? Esse tema, psicanálise e democracia, é um convite para habitar a palavra. A psicanálise aposta em uma palavra livre, que saiba escutar os tons dissonantes do discurso, enfrentar as censuras, buscar uma posição autêntica no mundo, enfim, que possa abrir espaço de liberdade. Uma democracia também é isto, né? E a Ani, enfim, discorreu amplamente sobre esse tema. Isso, ou seja, colocar no centro o poder da palavra que respeite todas as vozes. O sofrimento humano, sabemos bem, surge dessa palavra que falta, dos traumas sem palavras possíveis, de uma linguagem que naufraga com nossa dor. Somos todos sobreviventes nesse tempo de tantas perdas, desesperos, lutos, traumas, violências, e testemunhamos assustados um ataque assustador aos princípios mesmo da linguagem, ou seja, que um significante possa ter muitos significados. Quando queremos impor ao outro uma leitura do mundo e uma significação imperativa e única, estamos no terreno da violência e da ameaça à democracia. Habitar a palavra, na perspectiva da psicanálise, é deixar em aberto o campo da metáfora e criar minimamente um espaço para a deriva do significante. Sabemos o quanto esse movimento é complexo, pois assim como desejamos essa liberdade, nós também a tememos. Todos sabemos que o princípio que Freud colocou em cena da associação livre encontra imediatamente resistência, pois essa liberdade nos assusta, já que revela esse estranho outro que fala em nós. Como escreve Beckett no seu Inominável, de onde vêm essas palavras que me saem pela boca? Mas como estamos falando em metáfora, vejam que bela reflexão sobre esse tema encontramos numa música de Gilberto Gil. Depois valeria a pena vocês escutarem, né, e verem, tem uma gravação linda no YouTube, mas aqui não vai dar tempo, né? Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo, nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe-a simplesmente metáfora.
O Gil cantando é muito mais bonito, e vejam ali, né, que é uma maravilha. Alguns talvez reconheçam essa canção, né, que é maravilhosa, mas, na verdade, é um grande ensaio filosófico e poético, né? Estamos, então, em busca deste fora, mas sempre dentro da linguagem, e eu diria perto da palavra. Vivemos coletivamente no plano da política, no plano social, uma espécie de empuxo aos absolutos, né? E que a Anne, eu acho que trouxe muito essa ideia do fanatismo, que eu acho que, de alguma maneira, conecta com essa ideia dos absolutos, né? Ou seja, discursos totalitários que não toleram aquilo que vem a fazer diferença em seu pretenso domínio, traço que sabemos muito bem nos conduzem a lógicas tirânicas e antidemocráticas. Por isso, quando diante de nossa relação com a linguagem, temos que incluir uma dimensão do incontível, do inatingível e do incabível, estamos mais perto do discurso psicanalítico, que coloca este freio na boca voraz desse grande outro, eixo importante de um pensamento sobre a castração, né? Simplesmente isso. Como lembra o psicanalista Mauro Mendes Dias, a partir da psicanálise, não há política sem inconsciente. Mas isso nos coloca diante de um impasse. Pensar política a partir da lógica do inconsciente implica ter que dar conta desse lugar do singular que busca com o encontro com outros pela via da transferência, um trabalho numa dimensão do universal, que seria o para todos, que possa conter o um a um, ou seja, o singular. Aqui, nessa outra travessia, uma terra sonâmbula, coberta por uma névoa espessa de dor, inundando a centenas, milhares de cemitérios de nosso país, vivemos o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. E, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, é uma tragédia jamais vista no Brasil nessa dimensão. Ainda estamos vivos e precisamos falar por esses que não tiveram a chance da palavra, sufocados que estavam pela insanidade de um poder que se pensa onipresente, feroz, obstinado em fazer funcionar a maquinaria mortífera que estamos todos testemunhando no Brasil. As evidências dessa destruição são muitas e estão escancaradas diante de nossos olhos. Mas o discurso da estupidez, que é o título do livro do Mauro Mendes Dias, é um ensaio com esse título, se infiltra nos corações como um vírus letal. Freud sempre insistiu que a pior miséria é a psíquica. E a miséria psíquica é quando nos entregamos servilmente a um poder que fala, pensa e age por nós. E são milhares, milhões os que se devoram com seus próprios dentes, capturados pelo empuxo a uma servidão voluntária, como o nomeou Etienne de la Boétie no século XVI. Eu acho que aí se conecta com uma reflexão sobre o fanatismo também, essas duas lógicas, mas depois a gente pode conversar. Quando isso acontece, o sujeito fica reduzido a um eco, a um oco. Mas estamos aqui juntos, e sempre que é possível ler essas cinzas e jogá-las de volta ao mundo, ferindo os olhos dos tiranos, abrimos alguma esperança. Quando a palavra se congela e se paralisa diante da força do horror, perdemos a guerra. É muito claro, portanto, que estamos diante de um desafio, que será sempre tomar a palavra, dizer o que é impossível dizer, nomear o inominável, imaginar o inimaginável. A travessia da psicanálise nos mostra uma experiência da palavra que entra em cena tropeçando, gaguejando, caindo, pois essa palavra será sempre aproximativa e irá instaurar um espaço do quase, ou seja, a nossa experiência clínica cotidiana nos ensina isso diariamente, né? São esses intervalos que abrem frestas para a respiração, para a escuta, para o acolhimento de outras palavras e para a revolta. Uma palavra aberta. Como escreveu o poeta português Mário de Sá Carneiro em seu poema Quase, um pouco mais de sol e for a brasa, um pouco mais de azul e for além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Nesse ponto, me interessa o quase,
uma ferida nos absolutos, nas totalidades. Há muitas formas de poder, mas vou me deter aqui no poder que dissemina uma estratégia de controle, de discurso único, imperativo, e que acaba produzindo uma aura de fascínio, que, como sabemos, é alimentada pela servidão voluntária. Aqui, o fascínio é uma forma de sacrifício, o que implica uma entrega passiva, um apagamento diante desse outro que me aponta o dedo, indicando para onde devo ir. Mas por que eu obedeço? Lavoisier, amigo de Montaigne, tenta se debruçar sobre essa pergunta e produzir um texto que fez e faz história, e que sabemos é um documento precioso para pensarmos a maquinaria do fascínio, mas também abrir espaços para os movimentos de revolta. Logo no início do seu ensaio, ele escreve o seguinte: coisa extraordinária, por certo, e porém tão comum, que se deve mais lastimar-se do que espantar-se ao ver 1 milhão de sujeitos servir miseravelmente com um pescoço sob jugo, não obrigados por uma força maior, mas de algum modo, ao que parece, encantados e enfeitiçados, né, fascinados, né, apenas pelo nome de um, de quem não devem temer o poderio, pois ele é só, nem amar as qualidades, pois é desumano e feroz para com eles. Tá? Fecha aspas. Esse é um texto de 1500 e alguma coisa, ou seja, uma atualidade muito impressionante. Né? Então, colocar a pergunta sobre os limites do poder produz uma rachadura nesse espelho, no espírito mesmo das performances do artista italiano da arte povera, Michelangelo Pistoletto. Quebrar aqui o espelho é fundamental para conter a fúria de uma deriva narcísica e assim abrir espaço para uma ética do desejo que possa se responsabilizar cada um por suas escolhas. O poder, mesmo depois de fazer terra arrasada, não pode controlar os efeitos do traumático e nem o retorno do recalcado, mesmo que queira. Né? E é essa insurreição do inconsciente que faz registro e pede passagem. A democracia tenta reequilibrar minimamente os poderes que estão em cena. O poder não pode silenciar os murmúrios dos traumas que produz. Ele pode queimar arquivos, destruir os rastros, eliminar as testemunhas, mas sempre haverá alguma Antígona que retornará à cena traumática e confrontará os creontes, lembrando os princípios que infundam o registro do que é o humano. Essa Antígona pode retornar em algum sonho, por exemplo, interpelando o sonhador sobre a sua responsabilidade. Quando insistimos em fazer registro dessas histórias, assumindo o lugar da testemunha, reativamos a função dos sonhos, como instância do despertar. O sonho como olho da vida, né, como escreveu Miyakoto no início aí da minha fala. Estamos aqui no terreno de uma política da memória. Faço parte de um projeto intitulado Inventário de Sonhos, junto com alguns colegas, e que eu vou trazer um dos sonhos para você desse arquivo. Nós já temos mais de 1.300 sonhos, é um projeto que está aberto para quem quiser doar o seu sonho, né? É uma doação anônima, né? E de alguma maneira nós vamos fazer todo um trabalho em relação a isso. Então, um dos sonhos que narra o percurso de um carro em marcha ré. Sonhei que visitava meus pais, ambos falecidos na vida real. No sonho, viajávamos de carro, mas todos os carros movimentavam-se de ré. Estávamos os três vestidos de branco. Por algum motivo, eu coloquei uma blusa azul por cima de minha polo branca. Quando chegamos ao nosso destino, o lugar era um hospital de campanha e passávamos por vários corredores até chegarmos no final de um corredor onde havia um túnel pequeno e minha mãe decidiu seguir por esse túnel. Eu não quis segui-la, pois não queria sujar a minha roupa, já que estávamos indo para algum lugar especial. Tá? Termina aqui o relato do sonho. Incrível constatar que este sonho, que nós recebemos no inventário, por exemplo, né, antecipa a performance do artista Nuno Ramos, Eric Rocha e Antônio Araújo, que realizam em São Paulo, na Avenida Paulista, ou seja, justamente um cortejo fúnebre em marcha ré em direção ao cemitério da Consolação. Tá? Não sei se vocês souberam
desse acontecimento, que foi bem divulgado, e foi um filme, na verdade, feito e que participou do Festival de Berlim. Mas tem extratos na internet, quem tiver curiosidade. Ou seja, o sonho em sua potência artística e a performance artística em sua potência de sonho e, no caso, de pesadelo. Em 2008, houve um terremoto na China, na província de Sichuan. Muitas escolas desabaram e mais de 5.000 crianças morreram. O que aparentemente era só um desastre da natureza, na verdade, se revelou uma responsabilidade de Estado, pois foi constatado a precariedade das construções e dos materiais utilizados em uma região sabidamente com riscos de abalo sísmico. Em algumas regiões, só as escolas desabaram. O artista Ai Weiwei, por exemplo, recolheu 164 toneladas de vergalhões retorcidos e, um a um, desentortou, construindo uma espécie de memorial em homenagem a todas essas vidas e corpos retorcidos. O poder não pode silenciar a força do testemunho. Aqui em nosso país, precisaríamos de muitos memoriais como este. Descobri recentemente a obra de Conceição Lima, poeta de São Tomé e Príncipe, que chegou como um golpe de asa. São essas produções discursivas que acionam um sentido mais radical de uma responsabilidade diante da memória, e que Freud tão bem nos sinalizou com o seu clássico Wo es war, soll ich werden, ou seja, onde o isso era, o eu deve advir. E uma tradução mais livre, inspirada no Grande Sertão, Veredas de Guimarães Rosa, a gente poderia propor algo da frase do Freud como: sertão é isto, o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. Que eu gosto de brincar, seria uma tradução livre, né, do princípio freudiano. Né? Temos aqui nesse campo do inconsciente o insertão freudiano. A insistência, a surpresa, a coragem, a falta, a utopia como horizonte do que ainda não podemos imaginar. O sertão como um quase, este furo irredutível em que a linguagem nos joga, onde não há palavras que recubra tudo. A terra que jogamos nos túmulos continuarão ativas, germinando novas sementes. Não enterramos para nos silenciar, mas para ativar nesse ritual de despedida novas palavras que venham contar de novo e de novo essas histórias. Escutemos então Conceição Lima, um poema que ela intitulou A Mão. Toma o ventre da terra e planta no pedaço que te cabe essa raiz enxertada de epitáfios. Não seja tua lágrima a maldição que sequestra o ímpeto do grão. Levanta do pó a nudez dos ossos e estilhaçada a mão e semeia. Girassóis ou sinos, não importa, se agora uma gota anuncia o latente odor dos tomateiros. A viva hora dos teus dedos. Plantar raízes enxertadas de epitáfios é o que precisamos urgentemente em nosso país. O bafo do porão da história recente da ditadura civil-militar no Brasil ainda não foi interrompido, pois até o momento fracassamos em fazer dessa história uma memória viva que interrompa a lógica de violência que ela instituiu. Não fosse assim, jamais teríamos na presidência desse país alguém que celebra os anos de terror. Tentativas foram feitas, como na Comissão Nacional da Verdade, e da qual fez parte uma psicanalista, Maria Rita Kell. Os arquivos estão aí disponíveis. Botei ali o link em cima para quem nunca visitou. Assim, é muito interessante esse documento, né, desses arquivos disponíveis. Mas quem vai lê-los? Quem vai guardá-los? Quem vai transmiti-los? Todo esse trabalho, então, como eu falei, está disponível para consulta. Então, já me encaminhando para o final, eu ainda agregaria o seguinte em relação ao nosso tema. Né? Roland Barthes, em Fragmentos do Discurso Amoroso, escreve que o luto maior é quando perdemos a linguagem. E a linguagem se perde quando ela se reduz a slogans e clichês.
e que a Ani trouxe também sobre as fake news, eu acho que entra muito bem assim nessa discussão, né? Ou seja, é a lógica do quase que esburaca a imagem de totalidade desse fascínio, né? Quando a máquina do poder tenta apagar os rastros, voltaremos sobre a cena para recuperar as marcas que ali ficaram inscritas. Vemos esse pensamento tomar forma, por exemplo, no trabalho da artista libanesa Mona Atoum, e que concebeu um trabalho que ela intitulou Self-Erasing Drawing, ou seja, desenhos de autoapagamento. Esse trabalho, que é muito simples, ele consiste em 2 hastes dispostas sobre uma caixa circular com areia, que giram rente a essa superfície como 2 ponteiros de um relógio. Em uma das hastes, garras perpendiculares fazem traços na areia, e a outra surge logo depois, apagando esses mesmos traços. Nada melhor do que essa imagem para dar forma ao que estamos vivendo em nosso país há muitos anos. Hoje, queiramos ou não, somos todos coveiros, e enterrar os mortos é um ato precioso, nobre, fundamental. Mas, como parar essa máquina que apaga as marcas, derruba as cruzes, desdenha a agonia dos seus semelhantes? Precisamos voltar a respirar e recolher e cuidar das cinzas. Foi o que fez o taxista Márcio Silva na praia de Copacabana, ao ver um homem ensandecido derrubando as cruzes em homenagem aos mortos pela pandemia. Márcio, que perdera um filho infectado pelos vírus dias antes, põe os pés na areia e recoloca as cruzes no lugar. Márcio é uma de nossas Antígonas. Atos como estes recuperam princípios fundamentais para a construção de uma democracia. Teremos sempre alguma chance de enfrentar as tiranias do poder, esburacar as imagens que esse poder nos lança, quando tomamos a palavra e buscamos um registro do que nos singulariza, produzindo o que eu chamaria de contra-imagens, como propõe Harun Farok em seus trabalhos. Uma das radicalidades da experiência psicanalítica, e que configura ao mesmo tempo um horizonte para a luta política, é quando se instaura em cada sujeito uma recusa em servir, uma desobediência a qualquer tirania. É nesse ponto que a experiência do inconsciente, como experiência da falta, que institui uma fala em estado de quase incompleta, né, como sabemos, abre caminho para o que eu nomeio como um horizonte utópico, né? Então, por isso que eu falei no início o inconsciente utópico, né, nessa dimensão. Ou seja, utopia como contra-imagem, como um não ao presente, como uma aposta no desejo e na imaginação de outras formas de vida, sem nenhuma garantia de saber, tá? Mas isso a gente pode discutir depois. A Ilha da Utopia, desde Thomas Moros, é uma ilha de papel, ou seja, uma ilha de discurso, uma ficção. Não há mais tempo a perder. Precisamos ocupar como nunca o lugar da palavra. Nesse cenário que vivemos, todos nós somos testemunhas e temos o dever do registro dessa memória. A testemunha entra em cena para falar por aquele que não teve a chance de palavra. A guerra é também de discurso. É nossa posição discursiva que efetivamente indica onde estamos. Marilena Chauí, no texto Amizade, a recusa do servir, lembra um fragmento do livro História, de Tucídides, quando os embaixadores de Atenas tentam convencer os magistrados da ilha de Melos, propondo uma aliança contra Esparta para não atacar a ilha. Os melianos recusam, pois não queriam virar servos de Atenas. Para eles, a desigualdade de forças impede a amizade política. Isso aqui também é um tema interessante para pensar a democracia, né? Bom, então, são nas escaramuças da fala que temos que agir, e aí eu finalizo com um último trabalho de um artista, como fez o artista Johann Gers na cidade de Saarbrücken, na Alemanha. Johann Gers concebeu um trabalho que começou a ser feito clandestinamente em 1990 e inaugurado em 1993. O trabalho consistia em retirar as pedras do calçamento em frente ao castelo de Saarbrücken,
onde funcionou o quartel-general da Gestapo durante o nazismo. Embaixo de cada pedra foi gravado o nome de um cemitério judaico na Alemanha. Depois de gravado e fotografado, cada pedra era colocada novamente no lugar com a inscrição para baixo, ou seja, a inscrição ficava invisível. Vocês vejam, isso foi tudo feito clandestinamente, né? Então, ele ia fazer à noite, enfim, de alguma maneira ele conseguiu fazer esse trabalho sem nenhum tipo de autorização. Márcio Seligman Silva, em uma reflexão sobre esse artista, lembra que a palavra pavimento, Steinplaster, ou seja, pedra de pavimentação, tem um duplo sentido em alemão. Pflaster significa tanto pavimento como também curativo. Assim, foram 2.146 pedras curativas nessa obra que Gerson nomeou como Monumento contra o Racismo. Essa praça atualmente tem o nome de Monumento Invisível, tá? Para quem for a Berlim, pode visitar. Os cemitérios são lugares de silêncio, mas também ruidosos e eloquentes, quando estamos dispostos a escutar sua história. Nossos cemitérios continuarão ruidosos por muito tempo. O poder não pode calá-los, mesmo que essa voz esteja ainda sufocada. Temos muitos cemitérios invisíveis à espera de nomeação. Para romper com esse efeito de identificação de massa que Freud evoca em seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, é fundamental o tensionamento entre o campo do para todos e o domínio do singular. Como imaginar um para todos que não seja capturado no fascínio do traço comum compartilhado e que sabemos será sempre segregativo? Então, finalizando, diante de tantos desamparos, fazemos aqui um esforço de palavra para que algum campo de pouso seja possível nessas quedas. A psicanálise tem muito a contribuir para pensar uma política que adense esses registros e monumentos de memória, para que se defenda os princípios da democracia. Quando Paul Celan escreve o verso "O mundo está partido, devo carregar-te", indica nosso compromisso com essa memória. Derrida, em um ensaio que intitulou Como Não Tremer, lembra que em alemão tragen, carregar-te, é um termo usado na gestação. A mãe que carrega um nenê que ainda não tem apoio no mundo. Assim, carregamos os que não têm ainda apoio ou o perderam, como no luto, ao carregar as histórias que testemunhamos. Edson, essa é a nossa... eu não te avisei dos 5 minutos, porque tu estava finalizando, tá? Mas agora é o último parágrafo, tá? Então, essa é a nossa pausa na luta, como propõe meu amigo Manuel Ricardo de Lima. Assim, nomeou o livro onde convidou 70 poetas a dizerem algo nesse tempo de pandemia. Escreve ele, né, o Manuel. O que vem como um peso é o esforço imenso e aberto para que se entenda que a pausa, como aponta Pasolini, não é uma mera paralisação diante da luta, que é, por sua vez, sempre imensa e infinita. Então é isso, eu acho que o nosso trabalho de psicanálise é um pouco essa imagem de pausa, né? Eu acho que nós estamos tendo também uma experiência única e inédita de testemunhar, né, com o trabalho que a gente faz, né, do que estamos vivendo, evidentemente no Brasil, claro, conectado com as histórias de vida das pessoas que a gente se ocupa e que certamente nos ajudarão, né, a deixar algum registro para uma reflexão que está ainda a ser feita, né? Então, muito obrigado aí pela atenção e aí vamos poder conversar um pouquinho. Obrigada, Edson. Eu já agradeço vocês dois, assim, porque quando eu e a Rochelle, a gente pensou nesse evento, que a gente queria era abrir mesmo a palavra, né? Eu acho que tanto a Anne, assim, nos trouxe várias outras palavras para pensar a democracia e a psicanálise, e tu nos trouxe muitas imagens e muito trabalho também, né? Então, agradeço muito vocês. Eu vou abrir a palavra, então, para ela circular. Eu estou com algumas questões, mas eu vou aos poucos inserindo. Vi que a Rochelle está inscrita. Tu quer começar, Rochelle? Pode ser, Ana.
Tá me escutando? Escuta? Sim? Tá. Eu também queria agradecer, então, o Edson e a Anne, né? Acho que estou bem, assim, emocionada e com muita coisa em mente. Achei que foi muito profundo a fala dos dois e, em alguns momentos, muito dolorida e muito de uma reconstrução, assim, que todos nós, enfim, precisamos fazer, né? E eu lembrei de 2 livros que acho que vem o tema da ditadura, né? E essa semana a minha prima lançou um livro que é sobre ditadura e os povos indígenas, os povos originários. E é um livro super interessante que traz toda essa ideia de como é que foi para essa cultura viver a ditadura, né? Tem dados riquíssimos, doloridos e profundos, então eu lembrei desse livro. O nome é Povos Indígenas e Ditadura, de 2021, da Amanda Rocha. E lembrei também do livro Democracia em Risco, de 2019 também. Acho que muito que a Aline falou, eu fui lembrando desse livro. Mas o que eu pensei em contribuir, que eu li faz pouco tempo estudando esse tema, é um artigo que eu li do Dunker, que ele fala da afinidade entre a psicanálise e a democracia, né? E que ele diz assim que para os gregos só é possível a democracia se houver uso da palavra, né? E é pelo livre uso da palavra e diante dela que nos fazemos iguais, mas também tratamos das nossas diferenças. Então, acho que não é por acaso que o método psicanalítico, né, ele nasce da associação livre, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode, né, costurar e juntar, e ele também traz o quanto a psicanálise é filha da modernidade, né? E então, junto com a democracia também, né? Então, as duas como fazem uma bela dupla, assim. Então, eu acho que fiquei bem contente com essa mesa e, enfim, também quero escutar os comentários, mas queria muito agradecer, assim, foi bem tocante a fala dos dois. Enquanto o pessoal vai se inscrevendo, vou aproveitar e vou fazer uma questão, assim, que eu e a Rochelle, a gente ficou desde antes de construir o evento, assim, vocês tocaram de alguma forma nela, né? Mas eu fiquei pensando, assim, que acho que essa questão que o Edson nomeou mais, né? Mas a Anne também falou, de certa forma, da democracia como algo da liberdade, das singularidades, né? Do respeito às singularidades, mas, ao mesmo tempo, da construção do comum. E eu fico pensando que na psicanálise, eu acho que cada vez a gente vai vendo mais, e pelo menos para mim vai ficando mais claro o trabalho da psicanálise diretamente na cultura, assim, o que a gente pode fazer, né? Acho que o Edson trouxe vários projetos ali, a gente sabe de muitos projetos que a psicanálise se insere na cultura nesse comum, né? E que fica mais clara essa relação entre as singularidades e a construção de um comum. Mas eu fico pensando no consultório, assim, né? Eu acho que para mim, eu preciso pensar mais sobre isso. Eu e a Rochelle, a gente pensou um pouco nisso, imagino que talvez outras pessoas também. A Anne trouxe um pouco a questão tu falou da discriminação, né? Então eu fiquei pensando nesse desafio, assim, nessa escuta do consultório, e agora pensando também nesse, enfim, o tema democracia faz parte do nosso universo, mas também com a questão do voto, né, das eleições, é um assunto que ele vai ficar mais manifesto, porque latente a democracia perpassa várias coisas que a gente vive, né? Então, se vocês puderem falar mais sobre isso, assim, desse tensionamento entre o singular e a construção do comum no consultório. Eu fiquei pensando algumas coisas, né, também a partir da fala do Edson, que ele começa falando da questão que eu acho que tem a ver com isso que tu está trazendo, né? Que a liberdade, da questão da liberdade, né? Porque eu acho que no momento que a gente, no nosso fazer, o que a gente está buscando, né? Auxiliar o nosso paciente, o nosso cliente, a vir a ser o que ele é, buscando uma liberdade, né? Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa conquista, ou enfim, a gente, né, a liberdade, ela assusta, que eu acho que é esse contraponto que a gente acaba vivendo, né? E eu acho que socialmente também, que a gente vê
né, pensando na modernidade, pós-modernidade, que a gente ficava, o certo e errado, de alguma maneira, eles deixam limites que auxiliam a pessoa a se pautar, né? E no momento que tu tira esses limites no sentido de poder dar liberdade, tu vai buscando uma verdade tua, né? Então, como, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas eu queria acrescentar, né? Porque eu acho que a gente, na medida que a gente ajuda e auxilia, e a gente busca a nossa liberdade de pensamento, a gente também lida com o susto que isso causa, né? O assustar, tu poder ter a liberdade de fazer, né? E de pensar o que tu quiser. Por isso eu acho que o contraponto vem, e por isso que tem mentes que acabam né, se pegando em situações, né, em que alguém vai dizer, como rebanho, né? Como rebanho que tem que dizer, alguém vai dizer o que tu tens que fazer. Eu acho que o nosso trabalho vai direta na direção oposta disso, né? E aí, voltando, então, assim, como é importante para a gente estabelecer a questão da discriminação, né? Qual é a discussão possível, né, da psicanálise, né? Quer dizer, se algum paciente tem uma ideia negacionista, nós vamos deixar passar isso? Como é que nós vamos auxiliar essa pessoa, né? Porque isso é algo que aprisiona. Eu estou questionando também, né? Quer dizer, em nome, né, da nossa neutralidade, a gente vai simplesmente deixar passar? Como é que a gente pode agir? Eu acho que eu sinto assim, que a gente precisa falar mais, sabe? Acho que quando o IEP abre, eu acho que é isso, né? Eu acho que é o que o Edson trouxe também. Poder falar, poder também quase descarregar algumas coisas que estão entaladas dentro da gente, né? Mas, enfim, foi coisas que eu fiquei pensando e nem sei se eu respondi o que tu queria. Beth, tu gostaria de falar, ou Edson? Tu tá com teu microfone desligado, Beth. Eu posso aguardar que o Edson responda ou pense mais sobre o tema. Eu acho que vai em outra direção a minha pergunta. Ou posso colocar também, como vocês acharem melhor. A minha questão é a atualidade do conceito de democracia. O quanto este conceito representa uma busca e que, de certa forma, pode nos encerrar num projeto sem enxergar outras perspectivas. Porque eu escutei agora recentemente o Davidson Faustino, que é especialista no Fanon, e ele questionou a ideia de democracia e me fez muito sentido. E me fez sentido porque nesta desigualdade que vivemos, tanto no Brasil como no mundo inteiro, como pensar a democracia? Será que não se teria que pensar em outros conceitos que nos deem suporte para pensar o futuro? Era essa a minha questão. Não sei se mais alguém, não sei como é que tem pessoas que estão inscritas para falar, deixa circular um pouquinho, depois a gente comenta. Tem mais duas pessoas, eu acho que se vocês quiserem comentar alguma coisa agora, depois a gente passa para José, para a Tete. Okay. A minha questão ia bem ao encontro da Beth, né? Só uma complementação. Não, então faça a tua questão, Jô, e aí depois a gente passa. Bom, em primeiro lugar, eu estou, assim, cheia de a fala, né, de ambos, da Anne e do Edson, e eu estou com um turbilhão na cabeça, então nem sei se eu vou conseguir falar, né, pensar direito. Mas eu fiquei pensando uma coisa que não sei se é um pouquinho ao encontro da Beth, assim, eu fiquei pensando
O Edson, na sua fala, lá pelas tantas, usou uma palavra que foi sobrevivência. E eu fiquei pensando, né, assim, né, tá, a democracia como algo tão, né, idealizado ou grandioso, imagino assim, tão, parece, né, pote de ouro no fim do arco-íris, assim, né, alcançar. Mas quando a gente está na frente de sobrevivência, né, e ontem a gente teve uma atividade na nossa sociedade sobre a fome, né, e a gente vem, enfim, quando a fome e a sobrevivência estão tão intensas, né, tão fortes, como que a gente pode, né, alcançar a palavra, manter uma escuta psicanalítica, como dar voz ao outro, né? Como dar a voz, né? Como, enfim, como ajudar quando, né, quando tem uma coisa de sobrevivência que está muito em jogo, né, nos tempos atuais. As pessoas estão... É mais do que o poder, eu acho que é uma mortandade, assim, né? Parece que o poder tomou um caráter... Posso estar um pouco, né, pessimista, mas os dados andam por aí, né? Tem lutos e lutos e lutos, né? Não é só o luto da Covid, acho que é um interesse de muitos lutos. Mas, enfim, eu fico me perguntando como ajudar, né? Assim, para além do consultório, né? Porque acho que o consultório não, é super difícil, mas ainda... Mas né? É um ir ao encontro, né? E como ajudar esse outro a sair dessa miséria, até assim, a miséria geral, né? É isso. Tá. Posso só complementar, a partir do que a Jo falou, o conceito que me vinha era humanidade, para além da democracia. E eu comecei a falar, e eu estava com essa questão tão presente, eu não agradecia a Anne, ao Edson, assim, pela beleza das colocações deles e o quanto tem a reverberar no futuro, nas nossas cabeças. Então, quando eu questiono o conceito, não é que ele não tenha a sua importância, né, mas é para propor pensar até sobre ele. Era isso. Bom, eu agradeço, né, aos comentários e efetivamente só essas primeiras questões aí nos abrem muitos caminhos, né? Me ocorreu, Pet, a partir da tua colocação, uma frase que eu gosto muito do Glauber Rocha e que eu acho que está no espírito da tua intervenção, né? O Glauber diz em dado momento: sem linguagem nova não há realidade nova. Eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que também algumas palavras, alguns conceitos, algumas ideias se desgastam, né? E voltando para a questão da democracia, a gente vê, né, pessoas nem é de todos os lados, a Anne falou muito bem, às vezes a gente fala de dois lados, mas assim, de princípios, né, civilizatórios de barbárie, defendendo a democracia. Né? Se a gente for pensar na história, né, o Hitler foi eleito democraticamente. Vamos dizer assim, tem todo esse contexto em que, se a gente for pensar, né, nesse sistema de democracia como um horizonte, né, mas sempre imperfeito, né, mas como esse princípio de uma repartição do poder, nós sabemos que há algo anterior a isso. Acho que tem razão, né, de que os poderosos, a força do poder, repartem na sua medida. E sempre foi assim. Né? A desigualdade, nenhuma democracia no mundo, claro, em maior ou menor grau, conseguiu reparar essa grande desigualdade. Agora, o que me parece assim importante é justamente poder estar atento, e acho que foi isso um pouco que tu indicasse, efetivamente é um princípio anterior e que eu acho que a gente está vivendo no Brasil, que é a civilização e barbárie. Entende?
Então, há laços civilizatórios que até diria, não importa a posição política, até no sentido direita-esquerda, porque uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita, ela pode ser fiel e manter os princípios civilizatórios. E não é o que a gente está vivendo. Então, nessa confusão geral, efetivamente, há uma confusão, né? E a democracia entra ali como uma espécie de disfarce, né? E que nos captura num discurso, mas que, na verdade, justamente não nos faz avançar nesse ponto. Então, acho muito importante, né, esse ponto. E eu queria só sublinhar outro detalhe, e que eu acho que no trabalho da Anne ficou isso muito rico, trouxe muitos elementos, assim, né? Alguns que eu anotei até para ir atrás, assim, mas que essa ideia de que o psiquismo humano, ele também tem uma tendência negacionista, vamos dizer assim, por princípio, né? A gente nega aquilo que vê, a gente nega aquilo que sente, né? A gente nega a nossa própria dor, a gente nega algumas verdades que aparecem para nós. Mas, claro, que não se trata se trata de reconhecer esse princípio justamente para enfrentá-lo. E eu acho que é isso o que a psicanálise coloca em cena, né? Ou seja, o que a gente vive em termos do coletivo é um fenômeno muito impressionante dessa massa que é capaz de negar aquilo que está escancarado diante dos olhos. Isso deve chamar atenção para a gente pensar como é possível esse fenômeno, entende? De uma negação, e que tem termos, não vou entrar na psicopatologia, muito claro, assim, é quase como um delírio negativo, né? Assim, não estou vendo aquilo que estou vendo. Então, acho que é isso, que é no sentido de que a experiência, e aí que acho que a Ana Lúcia também colocou do ponto de vista do trabalho, evidentemente que um psicanalista, né, que um terapeuta, ele enfim, tem um papel na cidade como cidadão, em termos de intervenção política, de manifestação. Eu acho que isso não é a mesma coisa no trabalho do consultório, não que ele se dispa da sua posição política, mas é uma escuta ali que tem uma dimensão, vamos dizer assim, um pouco distinta. Ele não tem que justamente convencer ninguém sobre nada. Entende? Claro que tem um limite ali da escuta, né? Eu sei o que é possível de tolerar até nível de transferência alguém que, por exemplo, tem uma posição completamente contrária à tua, né? Eu já tive, assim, muitos de vocês devem ter tido essa experiência. Ela encontra às vezes um certo limite, mas tem, vamos dizer assim, tem movimentos interessantes, né? Porque se algo ali que está presente, há nessa transferência às vezes, né, um tipo de aposta, e que, para concluir, né, nós como psicanalistas nunca temos que impor a ninguém, né? Esse é o princípio da psicanálise. Não existe o certo, não existe o errado, não existe a verdade, né? Porque nós também não sabemos, mas se trata exatamente de confrontar o sujeito com esse seu em falta, né? Com essa sua negação. E isso sim é a nossa função, né? Então é complexo, né? Mas enfim, eu acho que aí dá um enredo assim muito interessante, né? E que eu acho que o trabalho da Anne, ele avançou mais nesse ponto, que no sentido de trazer também esses elementos, né, da metapsicologia, também para pensar esses mecanismos também nessa instância, né, como que a política mais ampla toca na política do inconsciente, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe, ele é sempre rebelde, sempre, né? O problema é que a gente anestesia o nosso pobre inconsciente, mas se ele está vivo, né, e por sorte o Freud inventou a psicanálise, ele sempre surge como uma rebelião, né? Eu só queria acrescentar, porque eu acho que tem várias pessoas que querem falar, então eu prefiro escutar as pessoas para dar fala, né, para dar espaço, mas só acrescentar que eu acho que isso que a Beth trouxe é super importante, que talvez vá surgir outra coisa que para além da democracia que dê conta, mas eu acho que nesse momento a gente precisa lutar pelos direitos, e a democracia ela contempla isso, a gente precisa lutar pelos direitos humanos, né? Então, acho que nesse momento a gente está com
é como se fosse um pequeno fio, assim, acho que a gente precisa lutar, é isso que eu penso, né? A gente tem 2 questões ainda, eu vou passar para as 2 questões, daí eu passo para vocês e a gente vai para a parte dos livros, então, que a gente já está mais se encaminhando para o final. Tem uma questão da Marta, não sei se tu gostaria de fazer a tua questão, Marta? Ou se tu quer que eu leia. Pode ser, pode ser. Ah. Eu estava aguardando que fosse lida, porque realmente vocês, primeiro agradecer o Edson, agradecer a Anne, porque vocês causaram um turbilhão na minha cabeça, e eu achei que se eu falasse eu não ia ser coerente, né? Então eu resolvi escrever para ver se eu consigo colocar mais as ideias em ordem. Então eu começo dizendo que agradecendo, né, a vocês dois, e eu vou ler, tá, o que eu escrevi aqui. Penso que nos encontramos no extremo desamparo, no que tange as questões políticas, e para não bastar também as questões de saúde, que implicam em vida, né? Agora já num cenário mais alentador. Não temos bandeira, né? Fomos usurpados de uma pátria e de uma memória. E aí vem as minhas questões para vocês dois. Como nos posicionarmos sem cair na armadilha dos polos? Que eu acho que isso é uma baita armadilha. Adotar um lado não seria uma espécie de encantamento para rapidamente tomar um lado? E isso é uma coisa que eu cuido muito no meu consultório, né, de não tomar partido, não estou falando politicamente, em todas as outras questões da vida, né? Eu acho que, bom, não é acaso que eu me dedico ao Winnicott, que fala de uma terceira área como a solução ou uma área de descanso que a gente precisa na vida. Edson, eu gostei muito da tua fala ali, quando tu fala quando tu traz, né, o exemplo do pavimento como algo curativo, aquele exemplo das pedras, né, sendo no calçamento. Eu acho que a gente está por aí, viu? Eu acho que a gente precisa mais de uma pausa do descanso para começar a botar as pedras, a pavimentar. Então, é disso que eu fico me perguntando. Eu não sei se eu estou ajudando, mas é só para contribuir aí, assim. Acho que é um período extremamente delicado. Obrigada, Marta. Tete, vou passar para ti, que tu gostaria de falar, e aí eu devolvo para a Anne e para o Edson, então, para trazer as últimas questões e a gente ir encerrando para a parte dos livros. Bom, eu tô que nem a Marta, assim, foram tantas coisas que eu fui pensando conforme vocês foram falando, né? Então, eu cheguei a escrever alguma coisa, mas eu vou tentar dizer, primeiro, agradecer ao Departamento Científico por ter nos oferecido, vocês dois, nos trazendo essas belas falas, né, e reflexões, né? E fiquei com uma questão principal, mas várias outras, né? Sobre o que vocês acham desse movimento, né? Porque vocês falaram, até citaram a questão do nazismo e a democracia lá e a importância da memória para não repetir, mas a gente vê que de tempos em tempos a humanidade faz esses processos, né? Que a gente até se impressiona. E eu colocaria a questão assim, será que esses processos seriam cíclicos ou em espiral para que a humanidade possa estar evoluindo? Nesse sentido, numa expectativa mais positiva de futuro, que a gente possa ir aprimorando essa questão da humanidade, que eu adorei que a Beth falou, porque eu acho que ela deu o nome, né? De humanidade, eu acho que é uma palavra muito boa para isso. Não vou falar mais, porque o tempo é curto, mas parabéns, estava muito bom. Eu vou rapidinho, porque acho que a gente já está na hora, né? Tem tantas coisas que vocês trouxeram e eu acho que... Enfim, mas se a gente estiver em algo espiral, né, e que a cada movimento a gente pudesse ir melhorando, seria uma bênção. Eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que a gente não está em espiral. Eu acho que só se a gente estiver numa espiral ladeira abaixo. E a gente vai ter que fazer muita coisa, eu acho que não é só pensar, a gente tem que fazer muita coisa,
porque eu acho que a perspectiva que a gente tem para o mundo ela é muito negra, pelas coisas que eu tenho lido, enfim, eu acho que, enfim, mas a gente precisa, acho que na medida que a gente está fazendo, né, podendo falar, podendo ter momentos que a gente discute, eu acho que pode nos ajudar, quem sabe, a mudar e fazer isso ser espiral, Tete. Mas, enfim, tem tanta coisa que eu vou deixar para o Edson e queria agradecer também. Sei que a gente já está no último minuto aí. Eu só vou, antes de passar para o Edson, quem puder, a gente ficar mais 10 minutinhos. Isso tem acontecido nos encontros científicos, eu acho que, por um lado, é um bom sinal, porque a coisa começa a acontecer, mas para depois vocês poderem falar um pouco dos livros, e daí a gente termina 4h10, pode ser? Então tá, vou passar para ti, então. Muito bom, muito rapidamente. Só vou lançar uma ideia, mas que não vai dar para desenvolver, e que tem muito a ver com essa ideia da utopia e do inconsciente utópico, e que é uma certa confusão, às vezes, que a gente faz entre o que seria essa posição do neutro, né? Eu gosto muito da origem etimológica de neutro, que é neoiter, que é nenhum nem outro, né? O que não significa ficar em cima do muro. Acho muito interessante, isso tem muito a ver com utopia, é uma posição quase radical de recusa, de se dar a chance de escolha, né? Evidentemente que eu mantenho essa ideia, é uma certa suspensão da escolha, né, que às vezes não vem imposta, mas recupero no contexto político algo que a Anne falou, que eu acho fundamental, que algumas escolhas não são escolhas forçadas, né, onde efetivamente não me parece que sejam dois polos, né? Ou seja, se nós somos por princípios de direitos humanos civilizatórios, nesse contexto, não há escolha, né? As pessoas podem escolher outro. Então, mas acho bem legal assim poder trazer esse cuidado também, né, em termos de uma certa posição de suspensão, e que tem muito a ver com a nossa escuta analítica, né? E em relação à pergunta também da Elizabeth, né, sobre a questão cíclica, que eu acho interessante pensar, eu só queria trazer um exemplo de algo que a história nos ensina que possa fazer diferença. Tá? Vou pegar o exemplo das ditaduras militares na América Latina. Os países que enfrentaram essa questão diretamente, isso tem a ver muito com a psicanálise, ou seja, julgaram os torturadores, prenderam os torturadores, ou seja, de alguma maneira se confrontaram com essa história, não vivem o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Não que tenham eliminado a questão, mas a experiência do Chile, da Argentina e do Uruguai, o que nós estamos vivendo no Brasil jamais seria possível nesses países, né? Então, isso nos indica, de alguma maneira, que há, sim, movimentos na política, né, em termos sociais, que possa, sim, fazer diferença, e que eu vejo muito próximo do que seria um trabalho analítico, né? Ou seja, em que uma intervenção, né, de alguma maneira, confrontar uma repetição, né, impede o sujeito de retornar sempre aquele mesmo sintoma. Não há garantia nenhuma, mas certamente há ali um trabalho que faz diferença. Então, era essas reflexões assim, que eu queria trazer, né, em relação às questões aí colocadas. Acho que eu agradeço muito assim as contribuições de vocês, né? Com certeza dá vontade de a gente ficar conversando mais. E eu acho que agora vocês podem falar um pouco dos livros de vocês, porque eu acho que até tem pessoas que talvez nem conheciam vocês ou querem conhecer mais, né? Então acho que também ia ser legal assim vocês falarem um pouco dos livros, que é um jeito de seguir pensando com vocês, né? Então, Anne, se tu quiser falar do teu, né? Começar com o teu, a Erenita acho que está por aí. Colocar a imagem ali. Bom, depois esse é o último livro, né? Tem outros que foram feitos em grupo, né? Alguns que são capacidade negativa, infidelidade e traição, foi feito com o grupo de estudos de Bion, tem o de técnica infantil, mas esse aí
é um projeto que eu fiz solo, e ele enfoca, a partir do livro Infidelidade e Traição, que é sob a ótica bioniana, eu resolvi, ou surgiu a ideia de se fazer algo que fosse para leigos. Então, eu tento transformar a linguagem psicanalítica em algo mais palatável, né, que qualquer pessoa possa ler. E eu trago, então, vários contos que enfocam infidelidades de qualquer natureza. Enfim, não apenas as infidelidades amorosas. Então, eu tento ampliar, e através de contos, mitos, né, vários exemplos, enfim, eu tento entender a questão da infidelidade vendo os vários vértices de uma mesma situação, mas tentando, né, aproximar isso de uma linguagem mais acessível para que qualquer pessoa possa ler. Então, é um projeto que ele tenta, então, aproximar, a minha ideia é essa, aproximar a linguagem psicanalística de qualquer pessoa, e que a pessoa possa se identificar com o que está lendo, porque em várias situações, em vários contos, vão ter aspectos que a pessoa vai se identificar e poder pensar sobre isso. A ideia é essa, assim, aproximar a linguagem psicanalítica, aproximar a psicanálise, né, de qualquer pessoa possa entender e se enxergar e pensar, né? Então, mais ou menos é isso, né? O livro que foi lançado agora no meio do ano, eu ainda vou fazer um lançamento oficial, acho que quando puder ser presencial, ainda não fiz, então, quem tiver interesse, pode ser comigo, eu tenho livro, tá pelo site da Amazon e pela Zagodoni Editora também, que é a editora do livro. Então, qualquer pessoa, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Um beijo para todo mundo e obrigada pela oportunidade. Gostei muito de participar hoje da mesa. Obrigada, Anne. Edson? Bem, então, esse Imaginar o Amanhã é um título muito, muito pretensioso, mas, ao mesmo tempo, singelo, né? Nessa ideia de que, diz assim, esse princípio da imaginação é algo que está sempre vivo assim, em nós, né? Às vezes um pouco adormecido, e que remonta muito, né, a um texto que a gente até faz menção ali, o Abrão, na apresentação do Freud, do poeta e o fantasiar, né? Essa potência infantil que é justamente que uma coisa possa se transformar em outra coisa. Esse livro é fruto de uma amizade minha com a Brans Lavutsky, de 40 anos, né? A gente já fez outros livros juntos, mas nunca tínhamos escrito, nós dois, assim, um livro, né? E foi um trabalho durante a pandemia, a gente começou antes da pandemia, então reúne uma série de textos do Abrão Lavutsky, né? Escritos todos, praticamente todos do Abrão durante a pandemia, e vários textos meus, alguns durante a pandemia, mas ensaios anteriores, alguns reescritos, né, onde a gente tenta justamente pensar essa função do que a psicanálise tem a contribuir em relação à atividade criativa, né, essa ideia da imaginação, a essa função que é um tema muito caro para mim, das utopias, né? Então, são vários temas, a gente organizou em 9 capítulos, né? Tem uma temática mais clínica, tem uma só sobre a pandemia, né? Tem um outro capítulo onde a gente discorre aí sobre alguns movimentos sociais. E ele tem um tom ensaístico e de crônica, né? Tem essa capa aí muito linda, né, que a minha filha me presenteou, eu não pedi para ela, mas a gente estava no embaraço, tinha uma proposta de capa, que no início a gente não gostou muito, e ela trouxe essa ideia do farol, né, que eu acho que nós não tínhamos pensado, mas que eu acho que tem tudo a ver com imaginar o amanhã. Eu até finalizo, assim, porque eu acho interessante, né, que quando a gente vê um farol, tem um pensamento de um filósofo que eu gosto muito, um grande pensador das utopias, o Ernst Bloch,
que diz que não existe luz no pé do farol. Eu acho isso importante porque não se trata ali, né, imaginar não é adivinhar o amanhã, não é um saber antecipado sobre o futuro. Ninguém sabe. Quando a gente quer saber e impõe ao outro, nós passamos das utopias, né, para os totalitarismos. Né? Mas se trata justamente de dar um valor a isso obscuro, nos confrontar com ele, que eu acho que esse é o nosso trabalho cotidiano, né? É atravessar a obscuridade do instante, e que onde a gente sabe que é preciso coragem, né? É preciso determinação, para que a gente possa ali encontrar caminhos novos. Né? Então é isso, é um convite à conversa, né? Quem tiver interesse, nós vamos estar lançando amanhã o livro na Bamboletras, né? Quase não acredito, vai ser o primeiro encontro com muitos amigos que eu não vejo há 2 anos, né? A gente está ainda. E na Feira do Livro vamos ter um lançamento na terça-feira às 19 horas. Mas enfim, o livro vai estar disponível na Bamboletras, né? E no site aí também da editora e da livraria. Então também agradeço muito, foi um prazer muito grande aqui estar com vocês, essa conversa realmente que me deixou uma série de questões, né? E esse diálogo com a Anne também, que enfim, a gente não tinha tido esse contato assim mais próximo, e as questões que surgiram, né? Eu acho que isso mostra um clima, né, de comum aqui, né? E como diz o Saramago, né, nós somos muito poucos e não podemos nos perder, né? Então a gente tem que estar junto nessa travessia que é difícil, né? A gente sabe muito bem, né? Algo de muita dor. Todos nós tivemos situações muito próximas, difíceis, e eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente poder elaborar o que nós estamos vivendo. Né? É muito cedo ainda para a gente poder dizer algo sobre o tempo de agora. Então, obrigado. Mais uma vez, então, meu nome da Rochelle e do IEP, né? A gente agradece muito vocês. Eu acho que a gente está saindo mais complexos, né? Eu acho que isso é muito bom, assim. E também agradecer as contribuições, todo mundo que estava aqui presente, né? Então, de novo, muito obrigada. Obrigada para vocês todos, pela plateia também. Bom fim de para todo mundo. Para vocês também. Espero que a gente possa conversar em outros momentos, né? Seguir conversando. Lembrando que nós temos o filme agora 5, a discussão do filme 3 Estranhos, Gêmeos Estranhos. Beijo para todo mundo. Tá, um abraço, tchau.